Metade do excedente econômico gerado pelo capitalismo mundial ainda tem origem no petróleo, segundo Hildo Sauer. Na segunda parte de sua entrevista ao AEPET TV, ele ressalta que o sistema tende a manter na produção aqueles recursos que geram maior excedente, como é o caso do ouro negro. O ex-diretor da Petrobras pondera que a estatal pode dobrar sua participação nesse excedente, mas está sendo convertida em um mero gestor de investimentos, em detrimento do consumidor e do povo brasileiro. O diretor do Departamento de Energia da USP lamenta que as gestões petistas não tenham utilizado a plenitude do potencial da estatal para a geração de valor. Se não faltam recursos no mundo para a produção de energia, o que está em disputa são aqueles que geram excedente econômico, e o petróleo permanece neste contexto, afirma Hildo Sauer. A descoberta do pré-sal inseriu o Brasil na geopolítica do petróleo. Qual o melhor modelo para a exploração dessas reservas? O nosso modelo que defendíamos em 2003 para cá era de que o Brasil, especialmente depois que o pré-sal se confirmou em 2005, era de que o Brasil tinha que entrar no outro lado do ponto. Além de dimensionar as reservas do pré-sal, saber se de fato temos 100 bilhões de barris, como está confirmado, ou mais, fazer um plano de exploração e produção, contratar a Petrobras para executá-lo, coordenar com a OPEP, o Brasil sendo membro dela, para garantir que o preço do petróleo permaneça no patamar elevado. O desenvolvimento do aparato produtivo está colocando em xeque o emprego formal. Com isso, o capital fica com fatias cada vez maiores da riqueza produzida. Como a Petrobras do futuro poderá ajudar a gerar empregos de qualidade e cumprir seu papel no desenvolvimento do Brasil? Claro, não tem dúvida nenhuma que um dos poucos campos que nós avançamos, aliás, é importante dar esse testemunho aqui, quando nós decidimos implementar uma promessa de campanha de que as cadeias produtivas tinham que ter conteúdo nacional para dinamizar a economia, a final dos anos 60, 70, 50, 60, 70 até 80, a Petrobras foi o grande polo aglutinador da produção nacional e da modernização da indústria. A Eletrobras fez isso no outro campo, mas aqui criou-se um arranjo produtivo onde a Petrobras forçava o aumento da qualidade das empresas brasileiras para produzir equipamentos em padrão internacional. Isso deixou marcas que migraram para todos os campos da capacidade industrial brasileira. Então, em 2003, quando nós criamos o programa, que depois se chamou Promimp, ele foi inspirado na experiência da Nuclebras, que eu levei para lá com minha visão, porque eu aprendi isso. Quando criou-se a Nuclebras, tempo do Joaquim de Carvalho, Paulo Nogueira Batista e outros, criou-se também, necessariamente, porque não haveria como comprar equipamentos e formar mão de obra no exterior, na área nuclear, dado o confronto geopolítico em torno disso. Criou-se um Programa Nacional de Recursos Humanos de capacitação tecnológica. Então, isso foi criado, mas foi implementado muito tenuemente, porque se reconhece exatamente que é necessário que... Mas é bom lembrar que isso é um programa limitado, importante, mas limitado. Por quê? Que eu explico isso agora. Se o petróleo no Brasil custa hoje $8 o barril, esses $8 são exatamente a mão de obra da Petrobras, dos contratados, e o capital dos bens e serviços contratados a terceiros. Então, isso representa mais ou menos 10% do valor do barril de petróleo. Mas, se ele é contratado aqui, note bem a importância, isso é uma dimensão importante. O petróleo convencional e o pré-sal custam hoje, diretamente, só capital de trabalho, que é o que é contratado e produzido diretamente pela Petrobras, em torno de $8 a $10. O preço do petróleo, quando eu olhei semana passada, estava em $52, mas chegou a 80. E por que ele pode ficar em 80? Então, essa cadeia produtiva interna, no fundo, se apropria somente de 10% do preço do petróleo. O restante é excedente, que vira o quê? Impostos, lucros dos acionistas, transferências, royalties, participações especiais e tudo mais, que compõe o custo financeiro do petróleo. E em cima disso vai o lucro, então, ainda, e que é distribuído
para os acionistas. É essa a divisão do chamado valor agregado do petróleo, que está em disputa. Então, há uma outra disputa importante no campo do petróleo no Brasil que nunca ficou muito claro. Há pelo menos 3, digamos assim, grupos de interesse que têm uma certa legitimidade para disputar o petróleo e a Petrobras. O primeiro, mais visível, são os consumidores, que querem cada vez mais petróleo a menor preço. Tem, inclusive, muitos setores em vários campos bem intencionados defendendo isso, que deveria vender o derivado de petróleo aqui no Brasil a preço baixo. Isso é questionável, pelos que eu vou discutir daqui a pouco com os outros 2 grupos. Esses outros 2 grupos são os acionistas da Petrobras e os donos do petróleo, que são os brasileiros. Esses 3 grupos estão em confronto. Se os consumidores... Qual é o problema com os consumidores? É que quem consome petróleo e se beneficia dele é quem tem renda. Então, vender petróleo abaixo do seu valor, para quem tem mais renda, subtrai esse excedente econômico que deveria ir para quem? Para o grupo mais importante em debate, que está em conflito com isso. Então, os brasileiros e os acionistas da Petrobras, teoricamente, concordam comigo que é melhor ter o preço próximo do valor internacional. Só que vem o segundo grande conflito, que é o maior de todos. Os acionistas querem que tudo vire lucro para eles. E nós queremos que toda a diferença entre o custo de produção do petróleo, $8, e o que ele ofere na venda, a 53 hoje, 80 possível, como explicarei daqui a pouco, vá para quem? Para o Tesouro Nacional. Contrata-se a Petrobras para produzir o petróleo. Custa 8, pagamos 15. 7 de excedente livre de impostos para a Petrobras. Para se modernizar, ter a melhor força de trabalho, melhor cadeia produtiva internacional aqui dentro. Excedente. 15 para 50, $35, vai para onde? Para o Tesouro Nacional. Para financiar o quê? Ao invés de pagar royalties para o Estado do Rio de Janeiro, que criou o maior programa de corrupção interna no Brasil conhecido, criou a chamada doença holandesa aqui, que converteu o Estado do Rio de Janeiro em dependente de algo que ele não controlava, nem a produção, nem o preço. E os governos do Rio de Janeiro, Cabral principalmente, outorgaram isenções fiscais para os amigos e apaniguados e lobistas no valor semelhante ao dos royalties. O discurso oficial é que essas isenções trouxeram investimento produtivo e empregos para o estado do Rio. Petróleo não pertence a Estado particular nenhum no Brasil, pertence ao povo brasileiro. E quem dá garantia é o Estado Nacional, e o petróleo está em alto mar. Portanto, é um bem público e deveria ser usado para aniquilar de vez a assimetria social brasileira. E por isso que esse excedente, hoje, 52, 53 dólares o barril, 50 que seja, menos 10, que é o custo real, 40 dólares por barril, vai para o Tesouro Nacional. E lá vamos ter um plano de aplicação. Não tem royalties, não tem participação, não tem nada. Vai tudo para o Tesouro para o quê? Para financiar o Plano Nacional de Educação. Claro que houve um avanço com a aprovação do Fundeb agora, tornou perene. Mas foi a penúria. Nós temos muito mais dinheiro do que isso. Financiar a Previdência Pública. Se o petróleo pertence ao povo brasileiro, pois o excedente do petróleo pode garantir a garantia da Previdência Pública. Saúde pública. Da mesma forma, a educação pública. Ciência e tecnologia, transição energética, financiar a infraestrutura. Como conciliar o desenvolvimento interno com as restrições da geopolítica? Ficou mais do que claro que os Estados Unidos espionavam a Petrobras. A quarta frota foi reativada após a descoberta do pré-sal. Fazer acordos internacionais de países soberanos. Brasil com a Rússia, Brasil com a Índia, Brasil com a Argentina, Brasil com a China, acima de tudo. Nós somos complementares a esses países em vários setores. Usar os recursos agrícolas, alimentares e energéticos e minerais que nós temos para coordenar investimentos aqui. Vamos fazer metrô em todas as capitais brasileiras, trens de alta velocidade de portos, aeroportos. Vamos, em 20 anos, fazer uma infraestrutura produtiva. E fazer a transição de um país atrasado, com assimetria na área da educação, que está criando analfabetos funcionais. Apesar de
2003 para cá são 17 anos. Os que nasceram, então, hoje estão tendo escola de baixa qualidade. Era compromisso da nossa Revolução de 2003 extirpar esse estigma. Nós não o fizemos. Lamento. Fomos derrotados, mas temos esperança. Por isso é preciso pregar. Nós temos que ter políticas a partir de conceitos, não de acertos em gabinetes, como foi feito, ou em lobbies do parlamento. Por isso, isso só é possível se a dimensão política desse país for alterada. Mas eu quero voltar para os números. Note bem, a Petrobras está produzindo, o Brasil está produzindo hoje, porque a Petrobras já está se tornando cada vez menos sua participação na produção, porque estão entregando tudo para aquelas empresas que foram expulsas de outros países do mundo. A Shell é a maior produtora aqui, por quê? Que não tem acesso a recursos em outro lugar do mundo. E toda hora vem essa balela investimento estrangeiro. Não falta capital para quem tem petróleo. O maior detentor de recursos financeiros do mundo é a China, que é a maior credora dos Estados Unidos. Não falta dinheiro para quem vai produzir petróleo a 8 e vender a 50 ou 80. E por que eu falo que podemos vender a 80? Porque hoje a OPEP mais a Rússia, Brasil e Canadá, e um pouco o México, são aqueles países que provém todo o petróleo que é exportado e importado pela China, pelos Estados Unidos, pela Europa e por todos os demais países, Japão, Índia, demais países que demandam petróleo. Isso dá mais ou menos um pouco mais de 40% do petróleo mundial. Os outros 60% são por deslocamento. Então, sem esses 40% que é o OPEP, mais esses países, a OPEP mais controla, não tem petróleo. Eles deviam recorrer ao quê? A liquefazer carvão, ou biocombustíveis com todos os seus problemas de custo. Um barril de biocombustível hoje custa no mínimo $80 quando for etanol, 150 quando for biodiesel. Significa abrir mão de excedente econômico. Se eu tiro algo que custa 8 e coloco no lugar algo que custa 80, eu preciso prover $72 de capital de trabalho para suprir isso, que reduz excedente. Esse excedente é que move o mundo. É importante lembrar, o PIB mundial estava da ordem de 80 trilhões de dólares. O excedente não chega a 10%. São de 5 a 8 trilhões de dólares. Desses, a metade vem do petróleo. Portanto, esse é o dilema do capitalismo mundial, a forma que está estruturado. Por isso que todos os programas ambientais bem intencionados têm dificuldade de se implementar, porque a lógica do sistema capitalista é manter na produção, por mecanismos lícitos e ilícitos, todos aqueles recursos que geram maior excedente. Esse é o problema, esse é o dilema. O Brasil atual parece estar na contramão disso tudo, está entregando seu petróleo. Como o país poderia ser um participante efetivo deste poder de gerar excedente econômico? Nós estamos produzindo hoje cerca de 2,5 bilhões de barris por ano. Podemos produzir 5. 5 bilhões de barris por ano. Vezes $50 ou $40 de excedente, são 200 bilhões de dólares por ano. É R$1 trilhão. Hoje a metade, 100 bilhões de dólares, 500 bilhões de reais. Isso que está em disputa em torno da Petrobras. Que o que eles querem é que vire lucro dos acionistas apenas. Não vai nem para consumidor, nem para o povo brasileiro. Tanto que estão convertendo a Petrobras num mero agente de mediação de investimentos, dilapidando tudo. Estão vendendo ativos agora para converter em lucro e distribuir para os acionistas. Vendendo subavaliados, a maior parte deles, como as refinarias, os gasodutos, as termoelétricas, tudo que foi feito para criar a Petrobras como empresa de energia integrada, está sendo entregue. Vende-se gasoduto e contrata-se o transporte do gás e, num prazo de 5 anos, a tarifa paga come o que foi arrecadado na venda. É como o cara que vende a casa para morar de aluguel. Em 5 anos de aluguel, perde a casa e não tem onde morar. Então, esse é o embate que está em curso hoje aqui. O grande guarda-chuva é, se no mundo não falta recursos naturais para energia, os que estão em disputa são aqueles que geram excedente econômico. E o petróleo ainda está nesse contexto. O transporte no mundo ainda é feito predominantemente por combustíveis à base de petróleo. A capacidade que o petróleo tem de gerar valor
pode condenar a perspectiva da mobilidade elétrica? Para a mobilidade elétrica virá. Nós fizemos trabalho para Bolívia, Paraguai e Brasil de mobilidade elétrica. Ela aumenta a eficiência do uso dos combustíveis em 3 vezes. Se ao invés de botar o combustível no tanque do carro, eu convertesse ele em eletricidade de centrais de ciclo combinado de alta eficiência, eu converto ele em eficiência de 50% em eletricidade. Tem as perdas na transmissão e no carregamento da bateria. Tem 36% da energia primária do derivado de petróleo, assim processado e transmitido, distribuído, 36% se aproveita para fazer trabalho útil. Se eu boto o combustível no tanque, a ineficiência do motor elétrico, do motor de combustão interna, do sistema de transmissão e de frenagem, faz com que a gente aproveite de 12% a 16%. Portanto, entre 2,5 e 3 vezes apenas, vezes menor do que o elétrico. Agora, a mobilidade elétrica vai destruir o petróleo? Não, não vai. Pelo que eu expliquei há pouco. Ainda assim, o petróleo, em muitas partes do mundo, será a fonte mais eficaz para fazer eletricidade. Então, podendo, inclusive, injetar os gases de emissão de CO2, de efeito estufa, naquelas regiões. Então, ele pode ser neutro, inclusive. Extrai-se a energia do petróleo, dos hidrocarbonetos, devolve-se o CO2. Tem essa possibilidade que é ignorada pelo discurso oficial, que diz, temos que vender o petróleo todo porque daqui a pouco não vale nada. Mentira. Mesmo que o Brasil produza energia a partir de fontes renováveis e converta sua frota para a eletricidade, ainda poderá exportar petróleo. Mas neste percurso não pode haver alguma inovação que mude o paradigma tecnológico? Não se pode proclamar o status quo absoluto atual como dominante. Mas elas não estão no horizonte. E a termodinâmica nos indica, que é uma lei universal, que há dificuldade de suplantar os benefícios de uma energia altamente concentrada, flexível, como se tornou o petróleo, que foi gerado nos últimos 2 bilhões de anos aqui no planeta Terra, com a fotossíntese, que está acumulado ali. E essa é a dimensão. Então, essas condições têm que ser compreendidas num país como o Brasil, que nós somos um país que tem recursos na área de energia como um todo, para fazer eletricidade no contexto atual. Essas duas vertentes estão mais ou menos divididas, os combustíveis, energia para combustão, gás natural, biocombustíveis e derivado de petróleo, do outro lado, os que são usados na vertente elétrica, mas há uma convergência possível entre os dois novamente. E nem assim, nenhum dos recursos naturais vai desaparecer na sua importância, ao contrário. Capital sempre busca mobilizar mais e mais e mais, desde que consiga aumentar a produção e a produtividade e gerar excedente. É um sistema aberto, o sistema econômico capitalista. Não tem um limite superior de produção, consumo e necessidades. Necessidades estão aí. E esse é o dilema do mundo, que tem hoje 7 bilhões de habitantes, 2 bilhões na miséria absoluta, 2 bilhões na pobreza, outros 2 na condição média e uma abastada minoria opulenta, opressora, que domina tudo, através do sistema político, tendo no seu guarda-chuva total os instrumentos do sistema financeiro. Como disse antes, não é nada mais, nada menos do que ele foi criado, que é a representação simbólica do valor do que as atividades concretas de transformação da natureza em valor, em produção, trabalho, permite. Essa é a base do debate que nós temos que entender. E ele se transmuta, se metamorfoseia em condições concretas. As condições concretas são a Petrobras, a Eletrobras, a Vale do Rio Doce, o SUS, as escolas, os hospitais. A China tem levado adiante uma verdadeira revolução produtiva, mas o país não é rico em recursos naturais. Como explicar esse fenômeno? O maior recurso da China é o valor trabalho. Melhoria das condições educacionais, condições difíceis de trabalho, é verdade, para gerar excedente. Incremento da produtividade com a adoção de tecnologia e energia importada. A China tem 3 empresas maiores que a Petrobras, estatais. Tem 2 grandes elétricas, 2 grandes de ferrovia. Tem um conjunto de empresas estatais e tem opulentas empresas particulares, como a própria Sinovac, que está vendendo vacinas aqui para o Brasil. São privadas lá. Lá convive o sistema de produção capitalista privado com o sistema, mas todos eles sob a coordenação estatal, que tem um objetivo maior,
É tirar da pobreza os 600 milhões de chineses que ainda estavam em condições de pobreza, que estão paulatinamente saindo de lá. Não estou advogando a transmutação do sistema chinês para cá. Só quero dizer que nós precisamos aprender que a coordenação com incentivos para as empresas públicas e privadas tem que existir com um projeto de país. E não tem país que não tenha educação como base, saúde como meio, convivência solidária e humana como instrumento de construção de um sentido para a vida dos seres humanos. A disputa, o ódio, a discriminação, a criação de guetos são todos instrumentos jogados no meio do debate agora para dividir os oprimidos. O Brasil de hoje é um exemplo dessa divisão dos oprimidos, que veio se somar a 40 anos de desindustrialização. O atual governo pode levar à destruição final da Petrobras? Nós estamos primarizando a economia brasileira. Estamos voltando a ser um país agrícola, ainda que agroindustrial agrícola de alta produtividade em escala mundial, mas concentrada também, porque nós concentramos a terra, que também é um patrimônio social público. A terra não nasceu privada. Ela foi privatizada, assim como o petróleo. Então, esse é o debate. Nós temos que forjar um novo projeto. E a manutenção da Petrobras, o enfrentamento da sua dilapidação, do seu esquartejamento, como o da Eletrobras, que já foi substancialmente feito também, tem um sentido. Reter o maior... A Petrobras tem dois patrimônios fundamentais. O maior, até agora, era a sua capacidade de recursos humanos, sua estrutura de coordenação para projetos complexos. Não se constrói uma estrutura com esse potencial capaz de promover a intervenção na natureza, nas situações mais complexas, como 3, 4, 5 quilômetros de uma lâmina d'água, e depois mais outro tanto, até os campos. Isso exige coordenação. Não são andorinhas sozinhas que fazem. São um conjunto de pessoas, de atributos. É a destruição, então, dos recursos humanos. E a segunda, junto com os recursos humanos, se destrói a capacidade tecnológica. Esse é o maior ataque. O desestímulo, a desmoralização de que a Petrobras, seus funcionários e seus trabalhadores foram objeto em função dos crimes cometidos contra ela, que não eram muito diferentes, lamentavelmente, dos anteriores outros governos. Mas esses tiveram maior realce porque foram num governo que se propôs a não permitir que isso acontecesse. Estão usados agora como o maior veneno contra a destruição. Antes, a população estava do lado. Agora, essa convicção foi fragilizada com esse estigma moral, que é falso. Mas está lá, feriu, e está sendo usado como a arma definitiva para, nesse momento de desmobilização, destruir a capacidade tecnológica e dilapidar os recursos naturais do pré-sal. O excedente econômico, vender o patrimônio construído ao longo das últimas décadas, da infraestrutura das refinarias, dos gasodutos, dos oleodutos, dos terminais, como uma empresa integrada, sob o falso pretexto de que vão criar competição. Não vão criar monopólios regionais. Sem coordenação, sem controle público. E mais ainda, me assusta um aspecto. Se os militares nos Estados Unidos compreenderam desde o começo que a indústria de petróleo lá podia ser privada, mas havia 5 compounds regionais de articulação do petróleo que, em caso de emergência, além das reservas estratégicas, todos eles vão ter como prioridade abastecer a Marinha Aeronáutica, o Exército, os fuzileiros navais e a Guarda Nacional, a Força Nacional. A Guarda Nacional dirá as forças. Agora estão criando a 6ª Força Armada, que é a espacial, que o Trump criou. Prioridade é isso. Lá, eles têm poder para intervir e tomar. Eu quero ver aqui. O que está na cabeça desses militares que hoje estão negando a existência de um general Horta Barbosa, para citar um, que é o nome do prédio. Até o Geisel, para esse objeto. Achando que privatiza em nome de dogmas. O que eles aprenderam? O
que eles compreendem do que é a sociedade brasileira? Para ter autonomia, soberania, no limite da defesa é isso. Sem petróleo e derivados, eles vão andar de quê? Voltar para criar cavalaria, vai precisar de terra para criar alfafa e pasto para os cavalos. É algo irônico dizer isso, mas o que pensam sobre o controle brasileiro? O que adianta ter forças armadas humanas se não tem recursos? Então fecha também, privatiza logo. Como disse uma colega mexicana, privatize o que é de vocês. É possível retomar para o Brasil a capacidade de planejar seu próprio futuro e as instituições necessárias para isso? O grande enfrentamento que eu vejo hoje no Brasil está na falta da compreensão da dimensão do que está em disputa e da forma como isso foi deliberadamente anuviado, turbado, para que ninguém compreendesse a diferença do que está em jogo, de que nós temos voltar a ter um projeto nacional. E na base dele está esta base produtiva, tem que ser resguardada. Mas não só isso. Ele só vai existir se nós tivermos a capacidade de transformação política, de mudar a forma como nós elegemos representantes, como nós podemos passar a utilizar a democracia direta, que a representação política, que substituiu a democracia direta da Grécia, só passou a existir pela impossibilidade concreta de consultar os verdadeiros detentores do poder e da riqueza, que é o povo brasileiro. O poder emana do povo e o nome dele deve ser exercido. Mas pode ser exercido diretamente por seus instrumentos. A Petrobras é um deles. Para cumprir essa tarefa que eu citei antes. Gerar excedente. Gerar 100 a 200 bilhões de dólares por ano. 500 bilhões a 1 trilhão de reais por ano. Esta é uma base para transformar o país. Só que para isso precisa mudar Brasília. Precisamos mudar o Congresso. A forma de eleger. Porque hoje, grande parte dos parlamentares que lá vão, se você somar todos os votos que estão no Congresso, sem querer deslegitimizar, é o modelo que está aí, não dá 20% dos votos dos brasileiros. É só somar. Então, eles convertem o seu mandato num instrumento de despachante de negócios. Perde-se a noção fundamental da representação, a legitimidade. Muitos deles passam a ter a chamada second life. Uma vida no discurso e a outra na prática. Essa dicotomia tem que acabar. A representação real tem que emergir. E para isso tem que mudar o sistema partidário, tem que mudar a forma de representar. Agora, o desafio é imenso. Não podemos fazer só aquilo, e enquanto isso, as bases produtivas concretas estão sendo solapadas. Senão só nos sobrará o direito que quanto mais eles avançam sobre a riqueza e o controle dela, da base tecnológica, mais eles têm instrumentos políticos para impor sua vontade e torná-la eterna. Essa é a essência do capitalismo, dos oligopólios e da sua hegemonia financeira. É construir uma representação de concepção de sociedade e injetá-la na forma com que a população a perceba, para torná-la subalterna a esses princípios, não aos da sua autonomia, da sua dignidade. Esse é o dilema que nós vivemos agora. Por isso que, como eu disse outro dia num debate com um grande amigo Estrela, nós estamos derrotados. Sim, fomos derrotados, mas não desistimos, temos esperança. Até porque, parafraseando o Darcy Ribeiro, não ser derrotado nessas circunstâncias seria estar do lado de lá, que é criminoso, que envergonharia muito mais. Então, o que fazer? Acho que divulgar, mobilizar, reconstruir uma convergência em cima de um projeto nacional, construir as bases políticas para implementá-lo. E além das bases partidárias do divisionismo atual. São todos legítimos, eu não discuto isso. Agora, que estamos falhando, que não estamos reconquistando corações e mentes, porque houve, nesses últimos 20 anos, a difusão da ideologia do individualismo, da ausência de solidariedade, a teoria da prosperidade bíblica,
renúncia aos valores fundamentais do cristianismo, a reinterpretação da teologia e da Bíblia para suportar os interesses imediatistas de quem os manipula, em nome do antigo conceito da teologia da libertação. Criou uma força dissipadora da união nacional muito forte. Para quem primeiro o meu, depois o resto, não me importa. O apoio fundamental que essas mesmas forças dão à tragédia do genocídio contra as populações da periferia, especialmente os negros e as minorias. Tudo isso faz parte de um conjunto de dominação econômica. Então, vai além do que a Petrobras. A Petrobras e a energia está no centro. Sem ela vai ser muito difícil, mas só com ela também não fomos longe. Uma aglutinação em torno de um projeto nacional, como os que emergiram com Vargas, principalmente, e que sustentaram até 64. Depois disso, lamentavelmente, tivemos a esperança de 2003, que se esvaiu, que sucumbiu, no seu caso, ao neoliberalismo também. E nunca foi capaz de, suficientemente, reformar, revisar as bases do neoliberalismo, que nasceram com Collor e Fernando Henrique subordinados ao consenso de Washington e à hegemonia financeira internacional. Essa autocrítica que eu estou fazendo, eu participei do processo. Nós temos que aprender com essas coisas. A área de energia, e a Petrobras em particular, tem esse poder alavancador enorme que está sendo destruído. Mas só ele não basta. Temos que ampliar a capacidade de mobilização. Esse é o desafio. Que as condições objetivas que permitem a mudança vão aparecer. Eu só não sei precisar quando, mas tenho certeza de que, em algum momento, a crise vai se aprofundar de tal maneira que haverá condições de reestruturar toda a base política, empresarial, econômica, social, ambiental da sociedade brasileira. E isso é o que nos move. Isso que dá sentido à nossa existência e à nossa trajetória aqui. Por isso, acho que a Petrobras e a IPET, Sindipetro, FUP, FNP, todos os demais movimentos trabalhadores têm um papel extremamente relevante, que são detentores da experiência, do conhecimento e da vivência. Apesar de massacrados, eu reconheço, é muito triste, mas é um repositório fundamental de força, capaz de levar a mensagem de esperança e de verdade e de análise aos demais setores. A academia, imprensa alternativa, tudo isso são instrumentos que nós contamos agora, os partidos comprometidos com essa visão de mundo. Esse é o nosso esforço.